boa noite a todos vocês que nos acompanham. Vamos dar início a mais uma live de extremo sucesso. Gostaria de agradecer a todos aqueles que viram a nossa última live com o Major Arruda. Nós tivemos 968 visualizações. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Hoje nós vamos ter um tema extremamente importante. Nós vamos falar de saúde mental com a nossa psicóloga Márcia Belo. Espero que você fique aqui para nos aceitar. Deixa eu ver aqui, ó. Isso, acho que vai dar certo, não acredito. Estou tentando aceitar a senhora aqui. Qualquer coisa, pede para... Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Tá me vendo, me ouvindo direitinho? Tudo certo, tudo certo. Não, perfeito. Você vai esperar algumas pessoas entrarem? Como que é? Vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Enquanto isso, eu vou conversando um pouquinho. Hoje deu tudo muito certo. Eu tenho muito medo de conversar com psicólogo, porque vocês fazem leitura da gente, né? Então, vou tentar ficar bem calma. Boa noite, muito obrigada pela parceria, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É muito importante a sua participação conosco. Eu que agradeço pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar um pouquinho, né, sobre a saúde mental, que é um ramo assim que eu sou apaixonada, né? Então, eu fico muito feliz pelo convite. Pô, muito obrigada, eu que agradeço. Queira se apresentar para nós, por gentileza, falar um pouquinho das suas especializações, da sua graduação, por que você escolheu esse ramo, pode ficar à vontade. Ok, perfeito. Então, eu sou psicóloga, né, e pós-graduada em neurociência, desenvolvimento humano e comportamento humano. Confesso, igual eu falei, né, é uma área, um ramo assim que eu sou apaixonada, que apaixonei por meio de uma colega, né, que antes de eu começar o curso, ela já fazia, né, então ela sempre compartilhava, né, sobre o curso de psicologia, as experiências que ela estava tendo ali. Então, eu fui apaixonada só pelo que ela estava trazendo, né? Então, acabei decidindo em fazer psicologia também, porque até então eu estava no ensino médio e ainda não tinha me decidido, né, qual curso eu iria fazer. Mas aí, pelas experiências que ela foi contando, eu fui apaixonando assim de cara. Então, hoje, assim, eu não me arrependo, é um curso assim que eu sou apaixonada, indico bastante, né? Às vezes chega paciente perguntando, né, se compensa fazer, compensa demais. Nossa, muito bom, né? É muito bom quando a gente encontra o propósito da gente, aquilo que faz o coração acelerar, né? É muito bom. Exatamente. Muito obrigado mesmo pela participação. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu gostaria de saber, vou fazer algumas perguntas, vai ser bem rápido, né? Perfeito. No máximo uns 30 minutos, porque senão estende demais e as pessoas acabam se dispersando. Eu gostaria de saber se tem, assim, algum sinal, se a pessoa que tem algum problema de saúde mental... Não, primeiro, o que é saúde mental? Né? Que a gente vai falar de um assunto, talvez a gente precise explicar antes o que é saúde. Ok. Tem muita gente que acha que saúde mental é ausência de doença. Tipo assim, se eu não tô com nenhuma doença aqui, nenhum probleminha, né, de saúde física, eu tô bem na saúde mental. Só que muito pelo contrário, né? A saúde mental ela vai muito além disso. Às vezes tem uma pessoa que tá com uma determinada doença física ali, mas às vezes ela tem mais saúde mental. A saúde mental dela tá mais em dias do que uma pessoa que não tem nenhum tipo de doença, né? Então, a saúde mental vai muito além disso. Envolve tanto a saúde física, a saúde emocional, né? Até a espiritual também. Então, envolve tudo, sabe? Para ter ali uma qualidade de vida e um bem-estar. Então, saúde mental, podemos dizer assim, que é esse bem-estar, né? E não a ausência ali de alguma doença física. E a pessoa que está com algum problema de saúde mental, ela costuma apresentar algum tipo de sintoma ou não? Passa assim despercebido? Sim, sim. Quando a pessoa tá ali com algum probleminha, né, psicológico, tem alguns sintomas, sim, que dá pra gente identificar. Como, por exemplo, né, a questão do sono, né, que geralmente tem as duas extremidades. Ou a pessoa, ela vai ter muita ali da sonolência, né, ela vai dormir a mais do que o esperado, a mais do que o ideal, ou ela vai apresentar ali uma insônia. No caso da ansiedade mesmo, ela pode apresentar essas duas questões. Ou vai dormir demais ou vai dormir de menos. Outra questão que ela também pode estar analisando é a questão da alimentação, né? Que tem essa mesma ideia do sono. Ou a pessoa vai comer demais, né? Vai se alimentar ali de uma forma exagerada, ou ela não vai sentir fome nenhuma. Que também está ligada ao caso da ansiedade,
né? Que tem pessoas que às vezes descontam ali a ansiedade na alimentação e acaba comendo a mais, né? Ou às vezes ela vai ficar tão ansiosa que não vai sentir fome nenhuma, né? Então ela vai deixar de comer. Então tem essa questão do sono, né? Da alimentação. Tem a questão também da irritabilidade. Às vezes a pessoa se irrita com qualquer coisinha. Às vezes a pessoa olhou para ela ali, ela já Gente, pensa. meu pai do céu, tá tudo coisa se encaixando, tem coisa colando, meu pai. De uma prima minha, não é meu, não, é de uma prima minha. Entendi. Então, a questão da irritabilidade mesmo. Às vezes a pessoa olhou para ela e ela já pensa ali como se fosse uma ofensa, né? Já acha que a pessoa tá vendo ali com os outros olhos, né? Já tá falando mal. Então, ela acaba se irritando com muita facilidade. Às vezes não entende nem o porquê, né? Tá se irritando ali. Então, essa questão da irritabilidade é um outro sinal. Tem a questão do cansaço também. Às vezes a pessoa não fez nada no dia, mas chega no final do dia, parece que um caminhão passou por cima dela, né? Ela se sente ali sobrecarregada. Então, são vários sinais, né, que a pessoa pode estar observando ali para ela identificar se a saúde mental dela ali está em dias, né, ou se não está indo nada bem. Nesse mundo tão agitado, né, com essas nomenclaturas, hoje fica difícil para a gente entender. E existe uma diferença entre, por exemplo, ansiedade, depressão, estresse. Como que a gente pode separar? Não, eu só estou estressado. Ou eu já sou uma pessoa que estou passando por um problema de ansiedade, preciso de um tratamento, talvez até de uma medicação. Como que a gente pode identificar? Muitas vezes nem consegue identificar sozinho, né? Precisa da ajuda de um profissional, né? Certeza, a ajuda profissional ali vai ser essencial. A questão do estresse e da ansiedade pode estar um pouquinho interligado. E em questão da depressão também, às vezes vão apresentar ali os mesmos sintomas. Mas eu vou falar aqui só para diferenciar um pouquinho, né, para saber melhor o que é esse estresse, né, essa ansiedade e a depressão. A questão do estresse, ela é uma reação natural, né, do nosso corpo a pressões externas, que no caso a gente tem hoje tanto o estresse positivo como o estresse negativo. O estresse positivo, né, ele serve até como estimulador, ele nos beneficia, né? Porque tem gente que quando fala a palavra estresse, acha que é só algo assim negativo, né? É só aquele nervosismo, aquele desgaste, mas muito pelo contrário. O estresse, ele também tem um seu ponto ali positivo, que serve, igual eu falei, como estimulador, né? Ele nos estimula a superar desafios, né? Como, por exemplo, quando a gente vai passar por algo novo, como um novo trabalho, às vezes vai começar um novo esporte, né? Uma atividade física. Então, esse estresse, ele nos beneficia, nos ajuda ali a superar algum desafio. Porém, há o estresse crônico também, né? Que já é o que nos prejudica, que é o estresse negativo mesmo. Que é quando causa, né, esse desgaste, que já é um estresse excessivo. Então, vai acabar prejudicando aí a nossa saúde mental. E já a ansiedade, ela é essa sensação, né, de preocupação, de medo, e que também é algo natural, né? Tem gente que acha, assim, que ansiedade é só algo patológico, né? É só o transtorno ali mesmo. Mas a ansiedade, ela é algo natural do nosso corpo. É como se fosse algo que já vem de fábrica. Já viu aqueles aplicativos de celular que vem de fábrica que você tenta desinstalar e não consegue? Sim, às vezes a memória tá cheia ali, né? Aí você pensa, não, vou desinstalar isso aqui para ver se libera um pouquinho de memória. Mas você faz de tudo e não consegue, né? Então, a ansiedade é como se fossem esses aplicativos que vêm de fábrica, né? Algo que já é próprio do nosso corpo. E serve até para nos defender, né? Como se fosse ali um mecanismo de defesa. Que é esse medo que a gente tem diante de um desafio novo, né? Diante de algo novo. Por exemplo, se a gente não tivesse essa ansiedade, se a gente estivesse de frente de um leão, a gente ia enfrentar ele. Porque a gente não teria medo do leão. Entendeu? Então, ela serve para nos... Depende do horário, a gente até enfrenta. Depende da situação, a gente até enfrenta o leão. Verdade. Então, essa ansiedade, que é a normal, né, a natural, ela serve para nos proteger. Porém, tem ansiedade que ela é patológica, né? Que quando já vai causar ali um prejuízo, né? A nossa vida, a nossa rotina, e já é quando envolve essa preocupação constante. Às vezes você deita ali para dormir, só que aí tem algo para acontecer e você passa o tempo todo pensando naquilo. E vai gerar, no caso, igual eu mencionei, né? Uma insônia. Você não vai conseguir
do tanto que você vai ficar preocupada com aquilo. Então, essa ansiedade que já é patológica é quando está em excesso mesmo, quando está trazendo algum prejuízo à nossa saúde. Quando está O excesso trazendo de algum preocupação dano. seria, né? O excesso de preocupação. O excesso de preocupação, no caso, né? Exatamente, é esse excesso. Porque é normal, né? Às vezes a gente preocupa com alguma coisa, vai fazer, por exemplo, uma prova importante. Normal a gente sentir aquele friozinho na barriga, né? Aquele nervosismo. Isso é normal, né? Igual eu falei, já é algo do nosso corpo mesmo. Mas quando é algo que te tira o sono, por exemplo, aí já é algo que não é normal. E tem gente que confunde, né, essa questão da ansiedade, acha que é quando, por exemplo, tá ali na fila do supermercado ou na espera de uma consulta médica e fica naquela agonia. Nossa, as horas não passam, né? Isso aí não é ansiedade, não é um transtorno de ansiedade. É algo mesmo que nós brasileiros, a gente somos muito imediatistas, né? Queremos tudo para ontem. Então, essa agonia aí não é questão da ansiedade. A ansiedade está muito além disso. E a depressão, né? Que no caso já é aí uma tristeza profunda, né? Na qual a pessoa vai apresentar um isolamento social. Geralmente a pessoa não quer saber, né? De estar com alguém, conversar com alguém. Geralmente a pessoa se isola, né? E vai apresentar também uma baixa autoestima, né? Vai ser uma pessoa ali mais apática. Então é mais em relação a essa tristeza profunda mesmo. Então, essa é a diferença, né? Do estresse para uma ansiedade e uma depressão. Tem alguma coisa a ver nesse mundo moderno? A gente vê muito falar dessas crises de ansiedade, né? Senhora, meu Deus, tem idade de ser minha filha, mas é por educação, eu não consigo chamar. Tudo bem, tranquilo. Pode ficar à vontade. Entende que talvez esse mundo moderno, essa excesso de telas, pode ter alguma percentual de culpa, principalmente nos nossos jovens, porque a gente tá na escola, né? Eu trabalho com escola, e a gente tem muito de jovens, muitos adolescentes com crise de ansiedade. Hoje em dia, o que a gente apresentava na minha época, o que a gente apresentava trabalho em grupo, seminário, hoje virou uma tortura na escola. Tem criança que desmaia, que dá crise de ansiedade. Isso a senhora acha que está ligado a quê? Excesso de telas tem alguma coisa a ver ou não? Sim, com certeza. E infelizmente, né? Porque a internet em si, ela é algo que nos beneficia. Querendo ou não, se a gente saber ali usar de forma adequada, ela vai nos beneficiar. É algo que facilita a nossa vida, né? Porém, o uso excessivo, né, de telas, principalmente igual a senhora falou, é a questão dos jovens, né? Vai trazer prejuízo, sim, né? Principalmente a questão da ansiedade, às vezes, principalmente no Instagram, né? No Facebook, às Tão vezes, rápido, né? sim, às vezes os jovens se comparam muito, às vezes com pessoas que nem conhecem, né? Nunca viu na vida, e aí às vezes vê alguma coisa ali, às vezes nem é a realidade também, né? Hoje em dia tem muito filtro também, né? Muito ângulo, a questão do corpo mesmo, muitas meninas se comparam. Então, infelizmente, esse uso excessivo, né, de telas, de rede social, infelizmente pode gerar ali uma ansiedade, né? Como também uma baixa autoestima, a questão da sobrecarga de informações também, porque, por exemplo, às vezes a gente está sentindo algum sintoma ali, né, alguma dorzinha, às vezes a gente não sabe o que é. Aí aonde a gente vai recorrer? Ao nosso amigo chat, né, ao nosso amigo Google, e de repente a gente descobre que só tem apenas 3 dias de vida, né? Então aquilo ali vai causar uma ansiedade. Às vezes não é nem aquilo, né? Você pesquisou uns sintomas ali, mas às vezes não se enquadra a sua realidade. Mas mesmo assim vai te gerar uma ansiedade, porque você vai pensar que realmente você tem apenas 3 dias de vida, né? Então, infelizmente, essa questão do excesso de telas pode trazer dano, sim, à nossa saúde mental. Com essa, por exemplo, né, em uma crise de ansiedade, a gente pode fazer alguma coisa para ajudar as pessoas que estão, por exemplo, com uma crise de ansiedade, principalmente os jovens, né? Os pais, tem muitos pais nos ouvindo aí, sabe que as pessoas, muitos pais de adolescentes que passam por esse processo. E existe durante a crise de ansiedade que tem pessoas que desmaiam, vomitam, se enrolam, tudo parece crise convulsiva realmente, né? Tem algo que a gente pode fazer não sei, talvez para evitar, mas durante uma crise, tem algum método, alguma coisa? Geralmente a gente usa a estratégia da respiração do diafragmática,
que é aquela que você inspira, né, contando até 5, depois segura contando até 2 e depois expira pela boca lentamente. Isso aí vai ajudar, porque geralmente numa crise de ansiedade, que geralmente é o ataque de pânico, a pessoa ela sente o coração dela acelerar, né, sente ali uma falta de ar, às vezes ela tem até a sensação de que vai morrer mesmo, né? Porque o coração dela fica tão acelerado que parece que vai parar ali em qualquer momento. Então, essa respiração do diafragmática ajuda a voltar ali a respiração, né? O corpo da pessoa ao seu estado natural, né? Que é aí onde ela vai se acalmando, né? Vai voltando ali ao seu estado normal. Então, essa respiração do diafragmática ajuda. Tem a questão também dos 5 sentidos, né? Por exemplo, você vai... A pessoa tá ali em crise, né? Você vai pedir para ela olhar 5 coisas que ela consegue ver. É usar, tipo, a visão, né? O tato, o olfato, a adição, os 5 sentidos que ela tem para tentar voltar ao corpo também, porque é um momento ali muito desesperador, né? A Sim. pessoa fica ali sem saber o que fazer, né? Então, ajudar ela nessas 2 questões já ajuda bastante, né? E claro que incentivar ajuda profissional, né? Que é o que vai fazer total diferença também. E quando a gente fala muito com os jovens, né? Mas todas as idades as pessoas estão acometidas, né? Com essa crise de ansiedade, a depressão também. O mundo nos coloca em situação de estresse 24 horas, né? Principalmente a gente tem que correr para um lado, correr para o outro, tem que ser fit, tem que organizar a vida, tem que Muita coisa, né? dar conta de tudo ao mesmo tempo, então acaba que nós mesmos geramos, né, uma quantidade de estresse muito grande para nós, né? E aí, quando isso sobrecarrega, ou quando isso fica muito, muito pesado, e a pessoa começa, por exemplo, a se sentir sozinha, ou desamparada, ou que não tem apoio de ninguém, o que ela pode fazer? Que muitas vezes também ela não consegue nem procurar a ajuda de um profissional, né? Aham, sim. No caso aí, quando ela não tem, né, nenhuma rede de apoio, às vezes não pode contar com amigos, né, com familiares, o ideal seria a ajuda profissional mesmo, né, a terapia. Mas aí, se no caso não tiver essa opção, ela pode procurar por grupos de apoio também. Geralmente, eu acho que no Instagram tem, né, perfis de grupos, assim, de apoios, né, que pode ajudar nesse sentido. Outra ideia bacana também ela é adquirir novas conexões sociais. Como, por exemplo, né, às vezes ela pode ali se voluntariar, né, em um projeto social, pode começar algum hobby novo, né, algum curso também, porque isso aí vai gerar novas conexões. E gerando Sim. essas novas conexões, gera uma nova rede de apoio, né? Porque realmente, às vezes, a família, né, amigos, acha que o que ela tá passando ali é frescura, né? Não Sim. dá total atenção ao que ela tá passando ali. Então, Uhum. fazer isso vai ajudar ali ela a adquirir uma nova rede de apoio, né? Porque aí, quando ela estiver precisando nela, tem a quem recorrer, né? Sim. Porque a rede de apoio faz toda a diferença, porque é muito difícil, né? Quando a pessoa tem que lidar com aquilo ali sozinho e quando pessoas não validam aquilo que ela está sentindo. Então, é algo que fica mais difícil ainda. Então, quando ela tem essa rede de apoio, ela consegue lidar melhor com aquilo ali. Chegou uma pergunta aí, foi o Tom. Boa noite, Tom. Tudo bem, meu querido? Ele pergunta o seguinte: ele diz, muitas pessoas hoje em dia utilizam a inteligência artificial como um psicólogo. E quais esses riscos? Muita gente, né? A gente vai pegar o resultado do exame, a primeira coisa que a gente vai lá é digita o nome, as letras no Google que a gente não sabe nem pronunciar. Aham. Eu já falou um pouquinho, então, mas eu vou pedir para ela retomar, por gentileza. Quais os riscos, né? A gente se automedicar ou ir na inteligência artificial e pegar o resultado lá dos nossos sintomas. Uhum. É o que eu estava falando, né? A questão da rede social, que, querendo ou não, ela facilitou, né, a vida de muita Sim. gente. Mas em questão do psicológico mesmo, né? De você ter uma consulta ali, porque tem gente que já utilizou o chat ali como se fosse um psicólogo. Já fez perguntas ali. E geralmente o chat ele vai dar respostas que você quer ouvir, né? Não é aquilo que você precisa mesmo. Então, o risco tá aí. Das vezes você ouvir uma resposta ali, né? Achar que aquilo ali ia acabar piorando a sua situação.
né? Então tem grandes riscos, né? Porque não é uma consulta, né, com um profissional mesmo de fato, né? Porque cada pessoa tem um determinado contexto diferente, né? Lida ali com aquele processo de forma diferente. Então o chat ele não vai conseguir, né, trabalhar essas questões além daquelas respostas objetivas que ele está trazendo ali, né? Então, infelizmente, tem esses riscos aí, né? Porque senão todo mundo tratava com um chat ali, né? Mais Mas prático. na realidade não é assim, né? Algo que facilita, mas por um outro lado, né, não garante esse total cuidado aí com o paciente. E acredito que também nada substitui o corpo a corpo, né? Você tá ali de frente ao Exatamente. profissional, que ele faz a leitura do que você está sentindo. Muitas vezes a pessoa vai e mente alguma coisa, e no tom de voz você sabe, né? Se a pessoa está mentindo, pela postura do corpo. Então, eu acredito que o corpo a corpo, né, está presente na frente de um profissional de saúde não tem preço, né? E é de extrema valia. E isso, querendo ou não, facilita o processo, né? Igual você falar a questão de, às vezes, a pessoa não conseguir falar ali com a boca, mas o O comportamento corpo fala, né? dela tá falando tudo. Isso o E como chat não consegue, né, observar. Exatamente. Então, corpo a corpo não se compara. E como que a terapia pode estar ajudando, né, nesse autoconhecimento, ou até mesmo na prevenção de alguns transtornos emocionais? Porque hoje o boom é a terapia, né? Mas, Exatamente. mas o autoconhecimento, ele é libertador, né? Eu digo que quando a gente se conhece, eu falei muito sobre isso essa semana com as pessoas, conversando sobre essa live, muitas vezes a gente tem que passar por muita coisa, né? Esse autoconhecimento só vem com a maturidade. Eu tô com um menino de 15 anos, falo, meu Deus, não tem jeito, tem coisa que tem que passar, né? A gente não ensina, não tem jeito, não tem jeito. Mas o que a terapia pode ajudar esse autoconhecimento, né? Para ajudar nesses transtornos emocionais ou até mesmo nessa prevenção, né? Aham, sim. Essa questão do autoconhecimento é uma questão muito engraçada, porque é tipo assim, às vezes a pessoa acha que quando ela chega lá nos 60 anos de idade dela, ela vai já ter se conhecido ali por completo, né? Ah, eu já me conheço, eu sei o que que eu gosto, eu sei o que que eu não gosto. Só que o autoconhecimento, ele é constante. A vida toda você vai estar se conhecendo. Porque hoje você gosta de algo, você apaixona por algo, mas amanhã talvez você não goste. Amanhã talvez você goste de outras coisas, você vai estar em outra vibe, né? Vai se interessar por outras coisas. Então, o autoconhecimento, ele é constante. A vida toda você vai estar se conhecendo, né? E na terapia é um espaço que te permite isso, né? É um espaço ali seguro, né? Na qual vai te ajudar a identificar padrões de pensamento, comportamento, que às vezes tem trazido ali prejuízos, né, à sua vida, à sua rotina. Então, é um espaço ali que vai te trazer benefícios nessa questão, vai te trazer ferramentas para te ajudar a se conhecer, né, da melhor forma possível, né? E vai te ajudar também na questão da autoestima, né? Porque, querendo ou não, o autoconhecimento está ligado, né, à autoestima. Então, é um espaço seguro na qual você vai estar ali, né? Vai ter ferramentas, vai ser direcionado da melhor forma possível nesse processo de autoconhecimento. E na prevenção também desses transtornos emocionais. A primeira vez que eu fui na psicóloga, ela falou assim: o que que você gosta? Eu gosto de arrumar casa, fazer comida. Eu falei, não, o que que você gosta? Isso é obrigação. Eu pensei, obrigação? Aham. Eu não sabia o que eu gostava. Ela falou, o que que você faz e te dá prazer. Você, quando você tá arrumando a casa, e eu fiquei uma semana pensando o que que eu gostava de fazer. Eu pensei, gente, eu sabia, eu achava que eu me conhecia, mas de lá para cá é um processo tão grandioso, né? Um processo de descoberta tão bonito, realmente, que muda a cabeça, muda o jeito da gente ver a vida, muda o jeito de ver as pessoas, muda o jeito que a gente interpreta o que o outro tá falando, né? Aquilo que a senhora disse no começo. É, é, é libertador. É libertador. O conhecimento liberta mesmo, né? E quando a gente se conhece, meu Deus do céu, a gente não Faz aceita muita coisa. diferença, né? A gente começa criar valores, que muitas vezes a gente nem tem os valores, né? A gente começa a entender os valores, aquilo que o pai e a mãe ensinam desde pequenininho. A gente começa, nossa, é muito importante. Eu super apoio, super, 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 muito bom, muito bom. Assim, que além de ajudar você a lidar com você mesmo, né? Que eu costumo dizer que não é fácil, a gente lidar com a gente mesmo, lidar com as nossas dores, né?
as nossas frustrações e tudo. Então, além disso, ajuda também a lidar com o outro, que também não é nada fácil. Nossa, lidar com o ser humano, trabalhar com o ser humano é muito difícil, né? Então, é igual você está dizendo, é algo libertador, né? Te ajuda tanto a você lidar com você mesmo e a lidar com o outro. Quando a gente se conhece, a gente sabe até o limite que a gente vai, né? Quando você não se conhece, geralmente. E as pessoas mais impacientes, elas explodem com o vento. Sim. Eu tenho uma prima assim, sabe? E ela explode. E quando você começa a se conhecer, porque é um processo, né? Você já, opa, já vou barrar aqui, porque eu sei até onde eu posso ir, até onde eu consigo, né? Até onde é para mim, até onde já não é mais para mim, né? E para que a gente possa, porque isso acaba que adoece a gente, né? Esse causa uma ansiedade e a gente vai ficando insuportável, a gente muitas vezes não consegue ficar na própria companhia. Exatamente. E tem deixa isso levar, né? Às vezes a pessoa se estressa e, é só um probleminha, né? Isso vai passar. Só que aquilo ali vai acumulando de tal forma que é só um pingo de uma gota, né? Para a pessoa chegar na explosão mesmo. Aí quando chega na explosão, que aí a pessoa acorda para a vida, né? Que aí busca o tratamento adequado. Mas essa questão é importante sim, né? Do se conhecer, né? Do autoconhecimento ajuda demais. Quanto mais cedo, melhor é, né? Quanto mais cedo. A gente tenta falar isso. É vencível, né? Quanto mais cedo, melhor é, porque a gente evita muita coisa, né? Exatamente. É igual o povo pensa, né? Que a psicoterapia é só para quem tá com problema ali. Tô com problema, preciso resolver, vou para terapia. Só que, na verdade, ela é muito Psicólogo é pra doido. evitar. Oi? Psicólogo é pra doido, eu não vou, não preciso. Exatamente. Só que, na verdade, ali a terapia, né, é pra gente evitar, pra gente saber lidar melhor com aquele problema. Porque também não tem como a gente não ter problema, né? Problema a gente vai ter a vida toda. Mas isso facilita, né? Ajuda a gente a lidar melhor com aquele problema e evitar com que aquele problema se agrave, né? Porque às vezes a gente faz tanta tempestade em copo d'água que depois que a gente vai ver era simples, né? Era tão fácil resolver aquilo ali, mas a gente acaba agravando, né, aquele problema. Então, a terapia ajuda tanto a resolver problemas, mas também a lidar melhor com os problemas. Boa noite, pessoal. Passando aqui para agradecer a todos vocês que estão aí. A gente não consegue ver todos. Jéssica, Luiz, todos aqueles que estão aí nos prestigiando. Muito obrigado mesmo. Nós estamos aqui falando com a doutora... Esqueci seu nome, peraí que eu vou lembrar. Márcia Belo. Márcia Belo. Eu só vi esse rosto lindo, não precisa nem esquecer, né? Márcia Belo, nós estamos falando aqui sobre saúde mental e a importância do autoconhecimento para que a gente possa, né, evitar danos futuros, danos maiores, né? Que no final é só a gente com a gente mesmo, né? No final não tem ninguém, não tem ninguém. Vai passar a vida toda, né, com a gente mesmo. Tem como separar. Não tem como, não tem como. Eu conheci uma pessoa que dizia o seguinte, não posso falar que é meu ex-marido, né? Porque ex a gente não fala. Mas ele tinha uma frase assim, era extremamente ignorante, falava, eu nasci sozinho, vou morrer sozinho. E eu pensava, como é ignorante? Mas eu não entendia, né? No fundo, a gente é sozinho, somos nós com nós mesmos, não tem outra coisa. Você faz uma cirurgia, você pode até ter toda uma equipe de apoio, né? Que te ajuda, mas aquele momento, ele é seu, ele é único, né? Não tem jeito. É nós com nós mesmos. E o que a gente pode fazer quando a gente tem alguém muito próximo, filho, pai, mãe, tio, alguém muito próximo da gente que não aceita, né, a terapia, ou não aceita que está doente, ou não consegue perceber que está passando por um problema. E como que a gente pode ajudar essa pessoa? Essa questão é bem complexa, né? Porque é igual o povo fala, não tem como ajudar quem não quer ser ajudado, né? Às vezes a gente acaba piorando ali, né, a situação e tal, por essa resistência mesmo que a pessoa apresenta. Mas quando for esse caso, né, é primordial você escutar ali sem julgamento, né? Porque às vezes a pessoa vai escutar o problema ali que a pessoa tá passando e às vezes acaba até se comparando, né? Fica falando, se fosse eu estaria... Oi? Já passei por isso, é geração de mimimi. Fica comparando a dor, né, um do outro. Então, assim, é primordial você ter uma escuta ali, mas sem o julgamento, né? A gente costuma dizer uma escuta ativa mesmo, né? Claro que não vai ser igual a de um profissional e tudo, mas ter essa escuta sem o julgamento, né? Então, acolher a pessoa ali e sem forçar.
né? Essa questão do forçar, a gente tem que evitar ao máximo, que é igual eu tô falando. Às vezes, ao invés da gente ajudar ali, a gente vai acabar piorando, né? E a gente observar também como está a nossa aptidão para isso, né? Porque às vezes a gente também está no fundo do poço e quer ajudar ali o outro e acaba indo os dois, né, para o fundo do poço. Então a gente tem que observar também se a gente está apto para ajudar o outro, né? Porque se a gente não está se sentindo bem, né? Se a gente não está apto ali para ajudar, é melhor a gente não ajudar mesmo, para não piorar ali aquela situação. Mas nessa questão aí é primordial, né? Igual eu falei, ter essa escuta sem julgamento, não forçar a barra e ir dando informações, né? Sobre a terapia, né? Sobre a ajuda profissional, para ver se a pessoa ali vai aceitando, né? Aquela ajuda ali de forma mais tranquila, porque realmente é uma questão mais complicada, né? Que não dá pra gente forçar ali o outro a querer ajuda. Claro. Uhum. A Jordana entrou e disse que antes de ir para o psicólogo e conhecer, ela achava que era coisa para doido. Todo mundo acha, né? Todo mundo, sim. E se o psicólogo indica para o psiquiatra, então, aí chegou no fundo do poço, né? Exatamente. Aí tá Antigamente bom. tinha muito isso, né? Hoje ainda tem um pouquinho, tem, mas ainda bem que melhorou muito, né? Essa questão. Hoje as pessoas aceitam mais, né? Tiram aí essa questão que não é para doido, né? Então estão aceitando mais a psicologia, né? Como um tratamento mesmo, né? Para qualquer tipo de pessoa. E tanto é que a gente nem utiliza mais, né? Essa questão de doida, né? A gente fala pessoas com transtorno mesmo, né? Porque a gente acredita que realmente psicólogo, né? É para tratar qualquer pessoa, né? E não somente para pessoas que têm transtornos mais graves ali. Não, e talvez como uma terapia para início, né? Antes que a pessoa chegue realmente no fundo do poço, quando a pessoa, para se conhecer realmente, como eu falo, seria muito bom que a gente tivesse um tratamento desse realmente para os adolescentes, né? Que eles chegou uma idade agora da moda que eles querem acabar com a própria vida, porque a vida começa a perder o sentido. O que a gente tinha na minha época, aquela que passava por aquelas mudanças no corpo e aquela loucura pro primeiro emprego, e a gente conseguia. Hoje eles já não passam mais por isso, eles não conseguem mais ter essa força, né? Para passar por esse tempo, e aí eles já querem dar um fim e acabar logo com esse sofrimento. E me dá uma dica, não está no nosso script, mas me dá uma dica aí. Para gente que trabalha, por exemplo, a gente que é professor e vive com essa realidade, né? Toda hora chega um menino com esse papo, com esse assunto. O que a gente pode fazer para tentar ajudá-lo? Uhum. É primordial, né, você demonstrar acolhimento ali. Porque essa fase da adolescência, né, é uma fase muito complicada. É uma fase ali em que o adolescente está saindo da fase da infância e encaminhando para a fase adulta, né? Sim. Então, ali está acontecendo várias transformações, né? Transformações hormonais, tem a questão das emoções também. Então, é primordial você demonstrar acolhimento ali para o adolescente, né? Ele precisa entender que ele pode confiar em você, né? Que ele não está sozinho, porque quando ele se sente sozinho, é como se fosse um gatilho para ele fazer o pior, né? O errado. Então, nessa situação, a gente tem que demonstrar total acolhimento possível, né? O adolescente, ele precisa saber, entender que ele pode confiar na gente, né? Porque já é muito difícil para o adolescente falar ali o que está acontecendo, né? Para ele tá tudo bem, não está acontecendo nada, não foi nada, não é nada. Então, ali você tem que demonstrar total acolhimento, né? Por mais que às vezes dá vontade de falar coisa, né? Que não deveria, ainda mais para quem é... Só piora, só piora, né? Exatamente. Meio que a gente força ele a fazer o que ele já queria mesmo, porque para ele vai ver, eu não posso confiar em ninguém, né? Não tem ninguém para me apoiar, então o que me resta é isso. Ele não vê solução, né? Então, quando ele sente acolhido, sente que pode confiar em alguém, isso já facilita o processo de alguma forma. Evita ali ele partir, né, para algo mais grave. Muito bem, foi tudo muito bom. O nosso tempo já passou um pouquinho, mas quer fazer alguma consideração final? Né? Muito rápido. É um assunto muito interessante, né? Eu acredito que a gente tem que falar isso sempre, tem que levar isso para expor sempre, porque não é uma coisa distante da nossa realidade, né? Todo mundo que não está passando tem alguém muito próximo passando por isso. Então é um assunto que deve ser bem tratado mesmo,
Não é só um mês para a gente falar isso, né? Só o mês de setembro amarelo pela O tempo todo, né? O tempo todo, é o tempo todo, é o tempo todo. Principalmente para quem tem um. Isso é muito obrigado. Realmente é um tema muito relevante, muito importante para que a gente possa estar trabalhando sempre, né? Dando dica para as pessoas, falando realmente da importância de um profissional de saúde para acolher com essa escuta ativa, com essa escuta, né? Realmente de um profissional que muitas vezes a gente que é amigo, a gente não consegue falar. Quem é professor não consegue, né? A gente pode dar aquele socorro, digamos assim, né? Mas realmente a verdade vem do profissional. Isso. Muito obrigado. Quer fazer as suas considerações finais? Quer falar alguma coisa para nós? Queria agradecer aqui pelo convite, né? Igual eu falei, foi uma honra falar, né, desse ramo que eu sou apaixonada. Então, se puder, né, estarei comparecendo aqui, aceitarei o convite, né? E é Vou isso. chamar mais vezes, vou chamar assim. Muito obrigado. A senhora, porque pela hierarquia é a senhora, para mim é a senhora. Porque minha filha, mas é a senhora. Muito desmistifica, né? Aquela que é mulher bonita, mulher inteligente. Meu Deus, que papo agradabilíssimo. Foi muito bom falar. Muito obrigada, de verdade. Não deveria ser Márcia Bela, devia ser Márcia Bela. É verdade. Daria mais certo. Muito obrigado de verdade. Teremos outras oportunidades, com certeza, que foi muito bom de verdade, viu? Aguardo. Não, então tá. Muito obrigada a todos aqueles que participaram. Vou tentar fazer pelo menos uma por mês, porque às vezes eu sumo, mas volto depois e de repente eu ligo, quer fazer uma live comigo? E as pessoas aceitam. Graças a Deus. Já tem quase 4 anos que a gente está nessa. Já temos muitas lives aqui no canal, quem quiser assistir. Vários assuntos muito importantes. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Muito obrigado. Gente, muito obrigada a todos. Obrigada, Mônica, Jordana, todos, Vitória, Tia Melude, minha mãe, todos esses que estiveram aí. Eu não consigo ver daqui, mas muito obrigada a todos os meus alunos, meus ex-alunos. Um beijo para vocês. E fica a dica, hein? Falem para nós onde a senhora atende, se tiver um telefone, alguma coisa de contato, para que as pessoas possam entrar em contato. É no Jardim Tiradentes. Tem o meu Instagram profissional, é Pice, @Pice, né, Márcia Belo. Aí é só entrar em contato. Lá tem um link de agendamento. Aí é só entrar em contato que passa as informações tudo certinho. Nós vamos deixar esse vídeo salvo e nós vamos colocar lá o @ para que as pessoas possam, então, estar procurando. Muitas vezes as pessoas só precisam, né, de uma luz. E ver que não é nada assim, um bicho de 7 cabeças, que não morde. E olha que coisa linda. Ficar de frente a uma psicóloga linda dessa, quem não quer? Garota, muito obrigada. Deus te abençoe, né? Te dê um futuro bem próspero, te dê saúde e vai dar tudo certo sempre. Muito obrigada, viu? Um grande abraço, boa noite. Fica com Deus até a próxima. Amém. Boa noite, bom descanso. Pra nós. Até mais, vocês falam. Até.